Considerado por muitos como um dos maiores jogadores da história, Maradona apresenta uma trajetória grandiosa no futebol repleta de conquistas e polêmicas, que conversa muito com a história de seu país. Por diversos momentos políticos turbulosos, a sociedade o viu como um representante forte da autoestima argentina que foi arranhada perante os conflitos internacionais do qual o país atravessou ao longo do período que atuou como profissional. O mito construído vai além das quatro linhas, repleto de simbologias importantíssimas para a sociedade de seu país, do qual entenderemos um pouco melhor durante este vídeo. Diego Armando Maradona Franco nasceu em um bairro periférico da Grande Buenos Aires em 30 de outubro de 1960. Filho de trabalhadores simples, ao lado de seus outros 6 irmãos, passou sua infância sonhando com uma das únicas oportunidades de ascensão social, a de ser um jogador de futebol. Aos 9 anos, o seu talento com a bola já despertava o interesse de olheiros que de vez em quando iam até os bairros da periferia para buscar novos talentos. Devido à sua grande habilidade e qualidade, muitos desconfiavam até que ele era um impostor. Diversas hipóteses de ele ser uma pessoa mais velha se passando por mais nova caíam por terra quando era comprovada sua verdadeira idade. Foi no Argentinos Júniors a escolha de seus pais para ingressar na carreira futebolística, tendo em vista que o clube da capital apresentava um excelente trabalho nas categorias de base. Devido à grande atenção que chamava nas categorias inferiores, foi efetivado ao time principal com apenas 16 anos. A partir de então, se tornou o principal jogador da equipe, sendo responsável por atrair multidões para os seus jogos devido ao seu estilo de jogo. O seu repertório era completo, aliado à potência que tinha na sua perna esquerda. Assistir um jogo com Maradona em campo era ter a certeza de poder admirar um grande jogador fazendo de tudo dentro das quatro linhas, desde lançamentos, passes, dribles curtos, chutes certeiros de curta e longa distância, até cobranças de faltas e escanteios. Com apenas 17 anos, recebeu sua primeira convocação para a seleção argentina. Apesar de ter sido artilheiro do campeonato nacional daquele ano, fora cortado da lista final dos convocados para a disputa do Mundial no seu país, que terminaria com a Argentina campeã, causando polêmica até os dias de hoje. O corte não abalou seu sucesso, se tornando novamente artilheiro dos campeonatos nos 2 anos seguintes e o principal responsável por levar o Argentinos Júniors a uma final nacional inédita no ano de 79. Suas performances também o fizeram ser eleito o melhor jogador da América do Sul por 2 anos consecutivos, em 79 e 80. Por se tratar de um jogador muito jovem e em um clube de pequeno potencial econômico, era apenas questão de tempo para Maradona ser negociado com um clube maior, seja de dentro ou de fora do país. O interesse do Boca Juniors se concretizou em 1981, o contratando como principal peça para reforçar o seu elenco. O clube vinha de alguns anos sem títulos e a vinda do craque foi o principal investimento dos chineses para voltar a ter um período vitorioso. Torcedor fanático do Boca, Maradona ficou apenas 1 ano no clube, que não foi pouco para marcar sua passagem como um dos maiores ídolos da torcida. A identificação do jogador com a torcida era mútua, pois além de ser um torcedor, teve uma origem humilde que de certa forma conversava também com a origem popular do clube. O pouco tempo no gigante sul-americano rendeu um campeonato nacional metropolitano, grandes encontros futebolísticos e uma idolatria eterna por parte da torcida. Desfilando sua habilidade inconfundível, sendo um dos principais nomes da seleção de seu país e deixando de lado a imagem de craque em formação, a América do Sul começou a ficar muito pequena para o craque, que em 1982 foi vendido por um valor recorde ao Barcelona. Antes de acertar sua transferência, no entanto, disputou sua primeira Copa, com a equipe argentina sendo desclassificada na segunda fase do torneio. Neste mesmo tempo de transição de sua carreira, a sociedade argentina vivia um período de ruptura de seu sistema político vigente. Além de passar por uma transição de uma ditadura enfraquecida para um governo democrático, o país encontrava-se em guerra com a Inglaterra devido à questão das Ilhas Malvinas. A guerra foi uma campanha iniciada pelo governo militar argentino contra o Império Britânico para a retomada da ilha devido ao déficit de poder e a vários crimes de direitos humanos da população, e acabou sendo alçada como uma forma de propaganda do governo militar que estava com sua popularidade fraca. A invasão da parte ocupada pelos britânicos durou cerca de 2 meses e 5 dias, com o exército argentino sendo derrotado pelos comandados de Margaret Thatcher, se tornando assim uma derrota vergonhosa para o povo argentino. A questão das ilhas e a forma como as ações foram lideradas se tornaram as principais forças que ajudaram inclusive a manutenção da primeira-ministra. Este fato enfraqueceu mais ainda o governo militar, o que tornou a redemocratização inevitável. Maradona foi para a Espanha justamente em uma época do qual o país europeu também passava por uma grande ruptura, com o fim da ditadura de Francisco Franco.
A figura do jogador, atribuída a um estrelato de popstar nacional, era tido como uma resposta da população argentina à sua afetada autoestima. Segundo os argentinos, a ida de Maradona para a Espanha melhorava a reputação do país pela valorização e quantia expressiva pagas pelo craque, além de ter sido pioneiro para a expansão do mercado do futebol. A imagem de um mito, que já estava bem pavimentada, iniciava sua construção, baseada na força com que o futebol sempre teve para sua nação. Apesar de sua passagem pelo clube catalão ter rendido a conquista dos 3 torneios nacionais de 83, Maradona sofreu com o diagnóstico de hepatite e pela marcação pesada dos seus adversários, o que o fez ter um tornozelo quebrado durante um jogo. Esses fatos impossibilitaram sua atuação por mais tempo. Aliados aos problemas de sua recuperação, a vida noturna também foi um fator complicante para a adaptação do craque em seu novo país. Foi na Espanha que teve seu primeiro contato com as drogas, mais precisamente com a cocaína, que vivia o seu auge na exportação ilegal mundial, que se tornou um problema enorme para os países do velho continente. Devido à inconsistência e ao abuso de substâncias ilegais, o Barcelona decidiu se livrar do jogador, tido como um possível problema futuro para o clube. Dessa forma, transferiu-se para o Napoli em 1984, por mais um valor recorde. Curiosamente, havia saído de um país importantíssimo para a colonização argentina para outro, principalmente pela região de Nápoles, onde inúmeros imigrantes italianos de lá saíram para o Novo Mundo décadas atrás. Pelo Napoli, iniciou sua passagem de uma maneira modesta. Com o clube ainda em formação, apenas alcançaram uma posição de meio de tabela no ano de sua estreia. Já no ano seguinte, na companhia de Bertoni, Bagni e Giordano, realizaram uma excelente campanha que resultou na 3ª colocação do campeonato. Eis que em 1986 surge como um ponto divisor na carreira de Maradona. Convocado para a disputa de sua segunda Copa, o jogador recebeu a faixa de capitão do time, o que gerou diversas críticas da imprensa especializada para o técnico Carlos Bilardo. Como também ainda não havia desencantado totalmente no futebol italiano com títulos, as dúvidas em relação à sua performance pairavam sobre todo o elenco convocado para a disputa do torneio. A Copa realizada no México foi o ponto mais alto de sua carreira, principalmente pelo triunfo nas quartas de final contra a Inglaterra. Todo o clima externo causado pela guerra de 4 anos antes ainda estava no ar, contagiando a todos que entraram em campo e se tornando uma das maiores partidas de uma Copa do Mundo. Diante da presença de 115 mil pessoas no Estádio Azteca, Maradona abriu o placar com um gol que utilizou da ajuda de sua mão para marcá-lo, que ficou conhecido como La Mano de Dios. Apesar do juiz ter confirmado o gol, diversas câmeras flagraram o ato do jogador. No entanto, na época não existia VAR para a correção do erro. O segundo gol foi uma verdadeira obra-prima do jogador, tido como gol do século em uma eleição da FIFA feita anos depois. Após receber a bola no meio do campo, Maradona driblou quase todo o time inglês de forma magistral e empurrou a bola para o fundo das redes, já caído em campo. Um símbolo de seu genial egoísmo ativado naquele momento, pronto para decidir o certame, e de sua raça em não desistir da jogada. Lineker ainda descontou para os ingleses, mas sem sucesso. A Argentina iria enfrentar a Bélgica nas semifinais. Mas como um jogador que infringiu as regras do jogo fazendo um gol de mão, possa ter alcançado tamanho status diante do seu povo? Como explicado anteriormente, o contexto internacional da partida estava carregado de significados. Após a humilhação sofrida nas Malvinas, o gol de mão do jogador não parecia ser injusto de alguma forma, e sim uma maneira de curar a autoestima do país naquilo que faziam de melhor, dando aos ingleses uma dose do próprio remédio, guardadas todas as proporções cabíveis. Muitos sugerem que esta partida solidificou o status do jogador perante seu povo devido à sua representatividade nas atitudes do jogo, caracterizadas como uma forma de sair em defesa pela sua nação. Ninguém também poderia contestar o fato do Maradona ser um jogador excepcional, sendo isso comprovado pelo gol marcado em seguida. Logo, a imagem do atleta no seu país não foi associada com uma atitude de um mau caráter, e sim por uma malandragem necessária devido às circunstâncias. Era como se a batalha de Davi e Golias fosse retratada dentro das 4 linhas. Durante as semis, Maradona novamente voltou a decidir, marcando os 2 gols que levaram seu time à final 8 anos após a conquista da primeira Copa. A partida foi disputada contra a Alemanha Ocidental, que terminou com a vitória da Albiceleste por 3-2, garantindo a campanha marcante e o segundo título mundial para o país. A conquista do título foi um fator culminante para a confirmação da solidificação do mito, que havia acompanhado a mudança do seu país de longe e havia retomado a confiança do seu povo algum tempo depois, se tornando um herói nacional. Após a brilhante participação na Copa, Maradona liderou o Napoli ao seu primeiro título do Campeonato Italiano e da Copa da Itália. Na temporada seguinte, formou com o brasileiro Careca uma das melhores parcerias da história do campeonato italiano, onde ambos foram artilheiros com 15 e 13 gols respectivamente. Na temporada 88-89, o Napoli disputou ponta a ponta o campeonato com a Inter de Milão,
sendo o único clube a fazer frente aos milanistas, que sagraram-se campeões pela diferença de 2 pontos. O consolo viria com a Copa da UEFA, onde novamente ao lado de Careca liderou o clube para a conquista do título continental. Na temporada 89-90, a dupla novamente conduziu o Napoli a mais um scudetto. Maradona vivia o auge de sua carreira. A sua veneração em Nápoles era tamanha que ele inclusive sentiu a vontade para convocar a população local para torcer para a Argentina e não pela Itália na Copa do Mundo de 90, que seria realizada em solo italiano dentro de algumas semanas. A disputa de sua terceira Copa poderia ter coroado seu auge de uma maneira inigualável. No entanto, apesar de ter formado uma dupla implacável com o Canidia, o time argentino foi parado pela excelente geração da Alemanha Ocidental na final, perdendo a Copa nos últimos 5 minutos regulamentares. Após o vice-campeonato mundial, a carreira de Maradona começou a regredir. Devido à conduta do jogador fora dos campos, a imprensa europeia começou a tratá-lo como um menino mimado que tinha acessos de raiva quando não recebia o tratamento necessário. Seu relacionamento com as festas e até com a máfia começaram a ser exploradas. Isso tudo tem uma relação direta com seu comportamento na final da Copa de 90, quando xingou os alemães durante a execução dos hinos. Além dos diversos problemas extra-campo, sua performance começou a decair muito. Em 1991, novamente seus problemas com drogas voltaram a ser destaque, sendo suspenso por 14 meses pelo uso de cocaína, ainda no Napoli. Com isso, foi negociado para o Sevilla em 92, que possuía o técnico Carlos Bilardo no comando, mas sua passagem de volta pela Espanha não rendeu frutos. No ano seguinte, voltou para a Argentina, sendo contratado pelo Newell's Old Boys, porém foi pego novamente no doping pelo uso da mesma droga, o que o forçou a entrar em uma reabilitação. Sua seleção, neste período, sem a sua presença, havia conquistado o bicampeonato da Copa América em 91 e 93. O jogador trabalhou e se preparou fisicamente para voltar em forma para a disputa do Mundial de 94, e chegou inclusive a utilizar de substâncias ilegais para ter seu retorno abreviado. Após um ótimo desempenho no segundo jogo da Copa, foi pego novamente no doping pela utilização de uma substância de redução de peso, fazendo com que fosse cortado da seleção e deixasse o Mundial dos Estados Unidos. A Argentina foi eliminada durante as oitavas de final pela Romênia. Diante de inúmeros flagras no doping, sua imagem de impostor cresceu mundialmente, trazendo descrédito para tudo que ele fazia no futebol. Entre suas idas e vindas, constantes retornos inconclusivos, chegou a jogar por mais um ano no Boca Juniors, mas aposentou-se em 1997. O seu pós-carreira foi marcado novamente por diversas controvérsias e pela persistência do seu problema com o vício. Tentou diversas reabilitações, inclusive indo a Cuba. Em abril de 2004, passou mal após assistir uma partida entre Boca Juniors na Bombonera e foi internado com problemas cardíacos e infecção pulmonar na clínica suíço-argentina em Buenos Aires, constatando-se uma overdose de cocaína. Ele ficou em coma e necessitou de ajuda de aparelhos para respirar, reagindo apenas no 8º dia. Enquanto estava no seu pior momento, milhares de pessoas fizeram vigília na rua em frente ao hospital e torceram para sua pronta recuperação. Ele felizmente conseguiu se recuperar e estabilizar o seu problema com o vício, e afirmou publicamente que retirou forças para se desintoxicar de vez após apelos de sua filha Giannina. Em 2008, surgiu até como treinador da seleção argentina, classificando a equipe para a Copa da África do Sul. No entanto, foi eliminado para a Alemanha nas fases de quartas de final do torneio. Maradona foi muito mais que um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Ele se tornou uma figura importantíssima para o seu país devido ao orgulho que conseguia dar para o seu povo, que vivia uma época de muitas mudanças sociais e desprestígio internacional. Ele foi um representante de uma população que estava calada diante a vários acontecimentos do mundo. O seu orgulho pelas suas raízes e pela sua origem humilde, sempre confirmada pelo próprio em todas as oportunidades, e sua ascensão social através do maior esporte do país, fez com que ele fosse uma espécie de representante da nação. Além disso, possui uma personalidade muito forte em diversas questões que corroboravam a sua incorruptibilidade social após ter alcançado a fama. O amor do povo para com ele transcende sua vida pessoal, o transformando em uma espécie de divindade, fato esse que por muitas vezes relativizou seus erros humanos cometidos durante sua vida. O El Clarín, um dos maiores jornais da Argentina, realizou uma pesquisa sobre quem seria o argentino do século. Na opinião dos entrevistados, Maradona ficou em terceiro lugar, atrás apenas do escritor Jorge Luis Borges e Mariano Moreno, uma das principais lideranças para a independência nacional.
Para informações mais detalhadas, fica aqui algumas sugestões de ótimas referências sobre a história desse jogador, em especial pelo trabalho realizado por Thomas Fincher, com um artigo sobre o tema publicado na revista Expedições da Universidade Estadual de Goiás. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de apoiar o canal se inscrevendo, curtindo e ativando o sino de notificação.